Habilite-se a 2 noites na rede Small Portuguese Hotels e receba a revista especial aniversário ao assinar 1 ano por apenas 36,50€. Temos 10 estadias para oferecer, basta dizer-nos qual o destino de férias onde irá levar a revista 10 anos ao Observador. Apoie o jornalismo independente. Olá, começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador. Relembro que o programa vai para o ar todas as sextas-feiras às 9 da noite com Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás, que vão comentar os principais assuntos políticos da semana. Estamos também, claro, a qualquer hora e em qualquer lugar disponíveis em podcast. E é muito importante para nós que cliques em seguir este programa e que o partilhes com um amigo ou uma amiga. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos já passar para o primeiro tema de hoje. No passado domingo, os madeirenses e porto-santenses foram novamente chamados às urnas depois de terem tido eleições regionais em setembro de 2023. Destas eleições antecipadas, o PSD ficou à frente, mas muito longe da maioria absoluta dos tempos de Alberto João Jardim, ao eleger 19 deputados, menos 4 e menos quase 10 mil votos se compararmos com os resultados de 2023. O PS elegeu 11 deputados regionais, os mesmos das últimas eleições, tendo conseguido apenas mais 137 votos. O JPP, Juntos pelo Povo, foi o partido que mais subiu, conseguindo mais 8 mil votos, passando de 5 deputados para 9. O Chega subiu ligeiramente, com mais 513 votos, e manteve os 4 deputados regionais. O CDS, que há 8 meses concorreu coligado com o PSD, obteve 2 lugares, e a IEL e o PAN mantiveram os deputados únicos. Importa também realçar a perda de representatividade do Bloco de Esquerda e da CDU no Parlamento Regional. Ora, meus caros comentadores, muito boa noite. Como sabemos, para um partido obter a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, necessita de, no mínimo, 24 deputados, o que torna complicada a vida a Miguel Albuquerque, que com apenas 19 deputados eleitos terá de construir pontos com outros partidos para conseguir governar com estabilidade a região autónoma da Madeira. Gonçalo, parece então que em 8 meses muita coisa mudou na Ilha da Madeira. Que leitura fazes destes resultados e que estratégia achas que Miguel Albuquerque vai adotar para conseguir governar nos próximos 4 anos? Boa noite, Vasco. Boa noite aos meus caros colegas de debate. Eu acho que as eleições na Madeira eram um pouco expectáveis do ponto de vista político e histórico, porque isto é um fenómeno normal que está a acontecer nos restantes parlamentos da Europa, em que há uma diminuição da índole e da quantidade dos partidos de bloco central, no caso da Madeira mais hegemónico, no caso do PSD. Agora, da leitura geral dos resultados, há claramente um vencedor, objetivamente falando, o JPP, passa de 5 para 9 deputados, quase que duplica a sua representatividade parlamentar, e isto dificulta imenso a vida a Miguel Albuquerque, que vai ter uma situação muito semelhante àquilo que se passa com Luís Montenegro no continente. Aqui a questão, no caso de Miguel Albuquerque, é que a sua situação está mais complicada para fazer pontos com outros partidos, tendo em conta que Luís Montenegro não tem a situação judicial em tribunal que Miguel Albuquerque tem. Agora, de um ponto de vista mais geral, o Bloco de Esquerda e a CDU, em tendência também com os resultados no continente, perdem representatividade, agora mesmo ficando sem ela, de um ponto de vista totalitário quase, no Parlamento Regional, mas eu diria também que há uma derrota contextual, por uma simples razão, e essa derrota contextual, apesar de o partido ter crescido ligeiramente, neste caso é o Chega, foram 500 votos, não é? Mais ou menos. 537. E é uma derrota contextual, a meu ver, porquê? O Chega nasce como uma espécie de partido de protesto. Não só, obviamente, mas com a índole do protesto muito presente em si. E a verdade é que o JPP e a narrativa política do líder, do Elvio Sousa, é muito numa base também de retórica populista, com as coisas boas e más que isso possa ter. E contextualmente, no caso da Madeira, ver um partido como o Chega não conseguir capitalizar eleitorado quando existe outro numa maré de protesto em que o presidente do governo regional é demitido, entre aspas, pelo presidente da República, que dissolveu o Parlamento Regional, por um caso de corrupção, e não conseguir cavalgar eleitorado, como aconteceu no continente, para os 18%, então aí, do ponto de vista contextual, há um não aproveitamento político do ponto de vista eleitoral também. O que pode, talvez, enfim, fazer-nos olhar para o futuro e pensar até que ponto é que, se aparecer outro partido de índole populista em Portugal, o JPP está mais à esquerda, como sabemos, mas vamos imaginar do centro-direita mais à direita radical em Portugal, do ponto de vista do continente, o que é que acontece ao Chega? O que é que acontece ao Chega em termos eleitorais? É importante perceber isso, não é? E o JPP é um caso de estudo nesse ponto de vista. Bem sei que é um argumento do ponto de vista e da vertente regional, certo? Mas às vezes são bons exemplos, até porque a situação de Miguel Albuquerque, parlamentarmente, não é assim tão diferente da de Luís Montenegro. Muito bem. Joana?
Bom, eu acho que sobre a eleição na Madeira fica aqui a lição de que na política não vale tudo, mas vale, não é? Porque, portanto, o cabeça de lista do CDS tinha dito que não fechou completamente a porta ao PSD e agora vai-se defender precisamente com isso, mas a verdade é que até domingo todos os partidos tinham, de certa maneira, quase repudiado Miguel Albuquerque por causa da queixa na qual ele era arguído por corrupção. E, portanto, dava jeito em tempo de campanha, mas agora, tendo em conta os resultados e quase esta combinação perfeita de resultados em que o PS, juntando-se a JPP, que estavam disponíveis para o fazer, teriam tido uma maioria e, portanto, quando essa maioria avança, o CDS volta um bocadinho ligeiramente atrás com a palavra e bem sai que não foi absolutamente rígido naquilo que disse, mas a verdade é que aquilo que José Manuel Rodrigues disse foi que estava preparado para entendimentos parlamentares com todas as forças políticas, que não sejam extremistas, mas deixou a ressalva quer de esquerdas, quer de direita. Portanto, estava disponível para entendimentos também com a esquerda, mas a partir do momento em que há aqui uma possibilidade do Governo Regional da Madeira passar a ser à esquerda, uma coisa inédita porque desde 76, que é desde o PS, que é do PSD, o CDS mostrou claramente o seu lado e alimentou esta ideia do bipartidarismo, não é? Portanto, continuamos a ter aqui só uma luta entre PS e PSD, não é? O PS de repente podia ficar à frente do Governo, porque se tivesse feito uma coligação com o JPP, o PS continuaria a ter sempre mais votos e muito embora também concorde que o grande vencedor foi o JPP, o PS tinha mais deputados, tinha mais deputados e portanto seria o presidente do Governo Regional da Madeira, o Cafofo. No entanto, o CDS, quando é visto nesta posição, volta atrás com a palavra e, portanto, claro que agora vem dizer que não, mas nós vamos sempre aprovar medida a medida e, portanto, não. Mas para Miguel Albuquerque ter sido indigitado é porque, de alguma maneira, o CDS mostrou que haveria governabilidade, por isso é que foi indigitado, não é? E, portanto, acho que a opção da direita ficou óbvia, a posição relativamente à corrupção é bastante óbvia. Relativamente àquilo que o Gonçalo estava a dizer sobre podermos retirar alguma lição da Madeira, eu acho que para mim a maior lição que tiramos da Madeira é a resposta que as pessoas dão a um crime de corrupção ou a possibilidade de um crime de corrupção. Neste momento acho que os madeirenses mostraram bastante bem isso, porque Miguel Albuquerque teve 19 deputados, não é? Sim. Portanto, acho que é um dia triste para a democracia, esta semana triste para a democracia, tendo em conta a expressão na Madeira. Bernardo, concordas que foi um dia triste? Concordo e sim, acho que concordo. Acho que neste caso até é um bom momento para ir buscar o que o Bugalho dizia relativamente ao dia de festa, a vinda dos Zelensky a Portugal. Tanta polémica deu, não é? Exatamente, tanta polémica que deu, mas não querendo agora ir buscar a conversa relativamente ao Bugalho, mas acho que aqui não é um momento de festa para a democracia na Madeira e inclusive eu acho que a Madeira está aqui a passar por um momento que eu acho que é democraticamente algo que cá está, o povo madeirense vai ter que a seu tempo parar para pensar um bocadinho nisto, porque era como a Joana estava a dizer, não é? Desde 1966, portanto em 50 anos praticamente a democracia, que lá temos praticamente sempre os mesmos a governar. E não só temos os mesmos, como também há aqui uma nota que eu queria deixar, que é o Paulo Cafofo, quer dizer, é a segunda vez que eu assisto a isto este ano, talvez também pela coincidência, mas nós temos um Pedro Nuno Santos que ainda os resultados nas legislativas não tinham sido oficiais, ele já estava derrotista a apresentar ao povo português como efetivamente o PS não seria uma solução do governo, e aqui o Paulo Cafofo tem exatamente a mesma postura perante uma derrota, mas ok, é uma derrota num contexto muito característico, perante um governo na Madeira que há muitos anos que é PSD e centro-direita, mesmo assim onde o PSD perdeu deputados de um modo real, onde o JPP com a esquerda ganham aqui alguns deputados, e mesmo assim o Paulo Cafofo no meio daquilo tudo teve uma postura de tal modo derrotista que eu acho que isto até leva a pensamentos um bocadinho mais à frente, que é o que é que se está a passar com o Partido Socialista. Mas o Cafofo tentou fazer uma coligação com o JPP. Sim, mas não tem mesmo assim, eu acho que... Que atitude é que ele podia ter se com 11 deputados contra 19 do PSD? Sim, não se Só trata... se fosse buscar o CDS, mas isso era... É óbvio. E o CDS está no governo com o PSD, portanto era... Sim, mas aí também acho que a nota que
depois imediatamente se coloca e qual é que seria a credibilidade e ou a legitimidade de um governo. Ou seja, parlamentarismo acho que sim, acho que é de se aceitar. O governo de António Costa é em Portugal quem abre mão ou abre este precedente de haver uniões parlamentares e coligações parlamentares, mas também acho que depois aqui se dá a nota da credibilidade e a legitimidade política, e eu acho que aí efetivamente a esquerda na Madeira não a conseguiria reunir, mas pronto, eu sei que ele no entanto tentou. A única nota aqui que eu queria deixar relativamente ao Paulo Cafofo é só mais uma questão até de postura, ou seja, eu acho que nós ali assistimos é um suicídio político que perante um resultado que ok, não era o esperado, podia perfeitamente ainda continuar a ser parte de um processo legislativo que eles hão de continuar a ter a futuro. E portanto eu acho que esta aqui é a grande nota. Eu também concordo com o Gonçalo que o JPP é a par do PSD lá, portanto se do PSD temos uma vitória que democraticamente é para mim um grande problema, que é depois do escândalo de Miguel Albuquerque temo-lo a ser reeleito, e portanto a Madeira parece que vive bem sem que nada de lá muito aconteça. Do lado do JPP temos aqui a grande vitória que eu diria que é o facto de eles terem quase duplicado o número de deputados no Governo Regional da Madeira, portanto. Muito bem. Catarina, e tu? Boa noite a todos. Eu acho que agora faço só uma leitura de entre linhas, porque o mais importante já foi sendo dito. Eu acho sempre interessante ver o surgimento de novas forças políticas que se projetem precisamente como uma alternativa aos dois grandes partidos, e o Juntos pelo Povo acaba por conseguir isso porque fica a 2 deputados do PS. Portanto, é impressionante mesmo. E eu acho isso sempre um fenómeno interessante. Agora, acho que provavelmente terão desiludido alguns dos seus eleitores ao tentarem esta geringonça minoritária com o PS, porque deixam precisamente de ser a tal alternativa para ser o chamado mais do mesmo, que não é a minha opinião, mas acho que é o que se diria. E, portanto, acho que nesta fase talvez tenha sido um erro estratégico. Ao mesmo tempo, para o PS, por acaso, não acho que tenha sido bom esta tentativa. Não sei se achaste bem, Bernardo, na perspectiva dele não ser tão derrotista, mas eu acho que foi, de certa forma, evidenciou ainda mais a sua derrota. Portanto, quase que foi um bocado... Sim, repara, aquilo que eu quero dizer também, Catarina, é que a pessoa relativamente à derrota tem 2 atitudes. Ou admite todo o trabalho que fez e se prepara para um próximo confronto, ou então ao contrário simplesmente a aceita de ânimo leve. E acho que é um bocadinho isso mais aquilo que eu estou a falar, ou seja, é verdade, o resultado é legítimo, o resultado eu percebo que naturalmente deixa o PS a ter que também pensar em si lá, se bem que volto a dar esta nota de que eu acho que o PS está a passar por uma crise de meia-idade muito profunda, muito profunda. Calhar a todos. Sim, calhará a todos. Não compra um Porsche. Sim, calhará a todos, mas acho que aqui uma vez mais, eu acho que essa é a principal nota a retirar, pelo menos no meu entendimento, é que cá está, a primeira arte da política é a combatividade, e portanto se há coisa que toda a gente deverá sempre saber quando parte para um confronto político é que a derrota está sempre à partida conquistada, não é? Toda a gente que vai às eleições é isso, não é garantido. Portanto, não ver o trabalho e o esforço, seja dos militantes, seja do partido, seja até mesmo dele enquanto líder partidário lá, e com uma atitude de tal modo derrotista, acho que é aquilo que eu acho, é só que foi um suicídio político em termos de carisma e em termos de caráter nesse sentido. Claro, eu estou de acordo contigo. E aliás, pronto, a minha opinião é mesmo que esta tentativa de geringonça ainda acentuou ainda mais essa... Sim. Só dar aqui uma nota relativamente a isto. Eu concordo convosco do ponto de vista da questão do acordo parlamentar, da tentativa de maioria, mas é preciso também perceber tentativa frustrada. E não é só isso, é preciso compreender também o contexto da Madeira em si. Enquanto que no continente nós já tivemos vários governos, mais à esquerda, mais à direita, com PS, com PSD, coligações com o Bloco de Esquerda a nível parlamentar, com o CDS, na Madeira foi só PSD. Portanto, a urga, quase a vontade por algo novo, é muito mais permeável ao povo, mesmo que haja uma coligação com o PS ou o JPP, ou seja, com quem for, do que propriamente na visão de nós aqui no continente. Portanto, acho que estamos de acordo pela primeira vez. Acho que estamos de acordo pela primeira terceiro vez. episódio. O relógio parado bate certo 2 vezes ao dia, não é? Não, porque eu realmente concordo que a tentativa foi... possível, Joana, estás a ver? Vocês estão a dizer em relação ao suicídio político. Eu acho que teria sido um suicídio político se Cafofo tivesse ficado impávido e sereno sem fazer nada. Ainda por cima, depois do líder do JPP ter aberto essa porta. Sim, mas ele não sendo António Costa, que é um grande negociador político, e nem sequer conseguindo com uma coligação que não ganhou reunir os deputados necessários, para mim, pelo menos, foi quase que evidenciar mais a sua derrota. Mas
Queria-vos perguntar o que é que tem a dizer sobre a morte do Bloco de Esquerda e da CDU, muito rápido. Eu quero bater uma palma em celebração. Então bate. Ok, então aqui está, porque acho que efetivamente é o voto de tempo. repúdio desta palma, voto de repúdio. Okay. Pronto, mas acho que sim, acho que efetivamente é o princípio do fim de uma era, em termos de posicionamento político, de uma mensagem que eu acho que não só está velha, como está gasta, como é completamente surreal, no meu entendimento. A utopia que o PCP ainda hoje em dia vende, e muito daquilo que é a utopia que o Bloco de Esquerda depois também em muitas dimensões da esfera política e social tenta depois executar. E, portanto, achas que é uma tendência a nível nacional depois? Eu não sei se é necessariamente uma tendência. Eu acho que em Portugal se está a manifestar uma tendência que eu estou a ver com alguma clareza, que é esta renovação da esquerda, portanto a começar no PS, desculpa, e a passar ao Bloco de Esquerda e depois o PCP, seja a renovação nas lideranças, seja a renovação nas frentes das pessoas nos partidos. Estão a ter grande dificuldade, também porque se calhar estão aqui há quase 50 anos a empobrecer o país e portanto é natural, mas pronto, acho que a tendência é um bocadinho mais esta. Muito bem, já voltamos para a segunda parte do Geração V. Fica desse lado porque os nossos comentadores vão ainda fazer a sua recomendação da semana e opinar sobre o assunto que mais os chamou a atenção na campanha para as eleições europeias, que já arrancou. Até já. As coisas começam a correr mal logo na chegada do Santo Padre. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 3. Um segredo escrito à mão. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V e nesta segunda parte vamos falar sobre a campanha das eleições europeias e cada um dos nossos comentadores vai escolher o tema que quer destacar. Mas antes disso vou pedir à Catarina, ao Bernardo, à Joana e ao Gonçalo para fazerem uma recomendação aos nossos ouvintes. Em 30 segundos, Catarina, qual é a tua recomendação de hoje? Acho que a minha recomendação de hoje pode não ser nenhum segredo, mas vão à Feira do Livro. Comprem livros e livros em português, apoiem as nossas editoras. A Feira do Livro já começou e está até dia 16 de junho em Lisboa. E aproveito para dizer que amanhã é dia da criança e, portanto, tem sempre muitos eventos e até oferecem livros às crianças normalmente. Portanto, é um bom dia para ir com os filhos à Feira do Livro. Muito boa recomendação. Catarina? Joana, desculpa. Joana. Eu vou recomendar uma página de Instagram que se chama Ilustra Rita, é de uma psicóloga que se chama Rita Celas e ela faz ilustrações muito interessantes e muito engraçadas e desconstrói os temas da saúde mental de uma forma que eu acho muito refrescante e muito criativa. E lançou agora um livro há pouco tempo que se chama Desatar o Nó. Aprende a romper o ciclo do overthinking. Portanto, eu acho que é uma forma muito cool de falar de saúde mental e também muito pedagógica. Obrigado, Joana. Gonçalo? Bom, a minha recomendação é uma dedicação ao Bloco de Esquerda na Madeira e ao PCP Madeira. Como agora estão fora do Parlamento, têm muito tempo para ler, então vou-lhes recomendar um livro, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, o pai do liberalismo, portanto certamente lhes vai dar jeito, pode ser que comecem a ganhar votos. Voto de repúdio também sobre isto? Voto de elogio. Bernardo? Ora bem, da minha parte eu vou hoje sugerir o canal do Gonçalo Sousa, nosso colega aqui no YouTube. Exatamente, canal no YouTube, para quem não conhece, Gonçalo Sousa faz lá todas as semanas, todos os dias, aliás, comentário político. Não que ele seja um grande comentador, nem que perceba muito política, mas é sem dúvida alguma um canal que vale a pena ouvir e ir estando atento. Muito bem. Muito obrigado, deixa-me só sim, salvar aqui um agradecimento. Obrigado. Muito bem. Como sabem, a campanha para as eleições europeias já arrancou e os partidos estão na rua a apelar ao voto dos eleitores.
Todos sabemos que estas semanas de campanha são propícias a momentos caricatos, mas também se lançam temas importantes para o debate de ideias. E é isso que vos pergunto hoje. Joana, para começar, que tema te chamou mais a atenção nos primeiros dias de campanha e porquê? Portanto, o tema que me chamou mais a atenção foi a IVG e aquilo que Sebastião Bugalho disse sobre o assunto no programa Perguntar Não Ofende, e que depois também voltou a referir no último debate a 4 com Marta Temido e também com Catarina Martins. Portanto, o Sebastião Bugalho declarou-se pessoalmente contra o aborto e também defendeu que isso não iria afetar a sua capacidade política. E, portanto, aliou-se aqui um bocadinho àquilo que o Primeiro-Ministro disse, que é um compromisso solene de que não vão alterar a lei do aborto em Portugal e, portanto, não vão retirar direitos às mulheres ou diminuí-los. Portanto, eu acho que Sebastião Bugalho, da maneira como expôs o tema e da maneira como foi debatido o tema, faz aqui comentários que merecem o contraditório, acho eu. E ver aqui de um ponto de vista, e que me parece interessante, que é Sebastião Bugalho, quando diz isto, não omite completamente a situação em que Portugal está relativamente ao acesso à IVG e não só omite, como passa um bocadinho a ideia de que está tudo bem, não é? Portanto, o direito já existe na lei, está escrito, está tudo bem, as mulheres têm esse direito. O que não é bem verdade, e agora tenho que só fazer aqui uma contextualização de qual é a situação atual em Portugal do acesso à IVG no SNS, e temos cerca de 13% de obstetras no SNS que fazem IVGs, porque todos os outros são objetores de consciência. Não estou a criticar as pessoas que são objetores de consciência, mas o número é apenas 13% dos obstetras e é necessária a presença de 2 obstetras para fazer o procedimento. Portanto, o acesso à IVG não é facilitado em Portugal, é bastante difícil para algumas mulheres. Vamos pensar, por exemplo, no caso dos Açores, e os números que eu estou a dar aqui podem ter alterado, porque isto do caso dos Açores, há um par de meses era assim, de hoje para amanhã pode alterar, mas até há pelo menos 2 meses, nos Açores, uma mulher que quisesse fazer uma IVG tinha que ir para o continente, porque não havia ninguém. Portanto, o acesso à IVG ainda não é um direito pleno, muito embora formalmente seja um direito, na sua materialidade, na sua aplicabilidade, ainda não é completamente um direito. Veja-se, por exemplo, a lei impõe 5 dias, desde que a mulher marca a consulta para dar início ao processo, até ao momento em que a consulta é marcada. Ora, no Porto, no Norte, no Centro, no Algarve, 40% dos casos isto é violado, estes 5 dias. Há mulheres que relatam que estão à espera da consulta durante um mês, num direito que só dura 10 semanas na gestação, e que a OMS defende que este direito deve ser estendido para as 12 semanas, e Portugal ainda está obsoleto nessa matéria. Mas em Lisboa, por exemplo, a violação destes 5 dias acontece em 8% dos casos. Portanto, em Lisboa há uma solução, no resto do país não há. Portanto, há efetivamente soluções para garantir o melhor acesso às IVG às mulheres, mas o SNS não está a fazer. E agora voltando aqui e recuperando Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho diz que, relativamente ao facto do CDS e do PSD terem votado contra, em abril, a introdução do aborto como direito fundamental da União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Sebastião Bugalho diz que esse voto contra não vai alterar nada, porque é igual, as mulheres já tinham esse direito na lei portuguesa, portanto é igual. Já estava escrito e já. E está tudo bem, está tudo resolvido. Mas é um bocadinho, é uma falácia o que ele diz, e é uma aparência falsa para as pessoas, porque eu vou desmanchar isto. Muito e rápido. como é que as mulheres podiam ter mais direitos se este fosse realmente um direito fundamental da União Europeia e fosse um direito dos cidadãos europeus. Neste momento, quando uma mulher não consegue ter acesso à IVG em Portugal, por alguma ilegalidade que o SNS já cometer, nomeadamente naqueles 5 dias que viola, as mulheres podem responder apenas com instituições nacionais, nomeadamente de tribunais nacionais. A partir do momento em que este direito esteja na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, as mulheres podem responder, podem usar mecanismos de resposta a isto e de luta contra isto, mecanismos europeus, como a Comissão Europeia, que pode intentar uma ação judicial contra um Estado-membro que viola um direito fundamental da União Europeia, como o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, Sebastião Bugalho, quando diz que não houve nenhuma mulher portuguesa que tenha perdido acesso à interrupção voluntária da gravidez por não constar na Carta dos Direitos Fundamentais, é uma mentira material. Formalmente é verdade que esse direito já existe, mas materialmente esse direito não é acessível a todos ainda. Portanto, não há nenhuma mulher que perca o direito no momento do voto contra, mas as mulheres poderiam sim ganhar mais direitos se esse voto fosse a favor e se realmente existisse essa introdução deste direito na Carta. O que o Sebastião Bugalho não faz. Só um minuto. E nota ainda que o Sebastião Bugalho, em prática jurídica, não está muito forte, porque ele apresenta um argumento, que é o argumento jurídico, em que ele diz, o argumento que ele apresentou nos 2 sítios onde falou sobre isto, que é, porque ninguém é a favor que o aborto seja legal nos 9 meses, não é? Porque temos aqui um direito à vida e o direito à autodeterminação do corpo da mulher. E voltar a recuperar aqui uma conversa de 2007. A Organização Mundial de Saúde, em relação a esta questão de quando é que é a vida, quando é que se dá a prevalência à vida da criança, ou do feto neste caso, quando é que se dá prevalência ao direito da autodeterminação do corpo da mulher, a OMS já vai dizer que são as 12 semanas. Portanto, essa discussão que o Sebastião Bugalho tenta recuperar é só para tirar areia aos olhos das pessoas. É só para recuperar esta lógica da sua fé cristã de que não se pode matar um ser, sei lá, desde quando? Desde a data de fecundação? Quando é que é isso? Portanto, eu acho que Sebastião Bugalho, só para terminar mesmo, acho que Sebastião Bugalho deixou bem claro o seu compromisso em não alterar a lei do aborto, não diminuindo os direitos das mulheres, mas também deixou bem claro que não vai fazer absolutamente nada com os meios europeus que tem ao seu dispor enquanto deputado europeu para aumentar o direito das mulheres em relação ao aborto. Catarina, que assunto é que queres falar?
Eu, antes de falar sobre o meu assunto, gostava só de fazer aqui um pequeno comentário, que é, apesar de eu perceber o teu ponto de vista, Joana, acho que é diferente. Acho que a opinião de uma pessoa sobre a despenalização do aborto e sobre a inserção do aborto como direito fundamental na Carta da União Europeia não precisa de se ter uma opinião em bloco. Ou seja, eu acho que até é possível ter uma opinião diferente sobre os dois assuntos. Acho que são assuntos diferentes. Do ponto de vista jurídico, a qualificação como direito fundamental pode levantar algumas dúvidas que a despenalização do aborto não levanta por opção da mulher até às 10 semanas. Mas para mim foi a forma como ele colocou a situação de que já é um direito pleno e que já está tudo bem e que não é preciso fazer trabalho ainda sobre isso. Certo. Pronto, mas só para deixar a nota que eu acho que é possível, e eu acho que é isso que se passa talvez com o Sebastião Bugalha, que ele tem uma opinião diferente sobre isso, mas está com medo de dizer. Pois. Pronto, e portanto... Era mais sério em campanha se dissesse. Exatamente. Aliás, eu acho que Sebastião Bugalho, sobre este tema do aborto, ele meteu-se numa alhada, porque depois ele defende que a habitação deve ser um direito fundamental, e então quando um jornalista do Expresso este fim de semana apertou com ele a perguntar então, mas qual é que é a diferença, ele de repente ele usa os mesmos argumentos para extrair conclusões diferentes, e portanto é aí que ele se mete numa alhada, em vez de assumir simplesmente. Eu acho, isto é a minha opinião, não é? Não estou na cabeça de Sebastião Bugalho, mas eu acho que Sebastião Bugalho acha que a habitação é um direito fundamental e acha que o aborto não é. Só que lá que ele não vai dizer isso porque está com um trauma das legislativas. Pronto, houve ali um trauma. Mas pronto, agora passando ao meu tópico, eu tenho aqui uma estatística que eu achei bastante interessante, que é só em 2009 e 2014 é que os partidos que venceram as europeias não foram o partido vencedor / formador de governo nas legislativas seguintes. E, portanto, quando nós olhamos para esta semana de campanha e vemos que os líderes nacionais surgem que nem cogumelos, é porque as europeias de facto têm esta dimensão nacional que depois acabam por ter muito impacto muito que eles digam que não é? Na política nacional, e por isso é que, infelizmente, para nós que gostámos tanto de ver a Europa a ser discutida no início da campanha, agora já não está a ser assim tanto. Pronto, se puder só fazer mais 30 segundos, sim. Então vou só dizer, pronto, que é engraçado ver que André Ventura já percebeu o erro inacreditável que cometeu ao escolher a sua cabeça de lista e já se está a encarregar de o censurar bem censurado e a tirá-lo dos cartazes, e acho que isto prova que este partido é feito de um homem só. Bem, Gonçalo? Bom, eu vou tocar em Sebastião Bugalho, que foi quase caracterizado como uma espécie de novo RP do Lust, por causa da festa da democracia. Portanto, vou tocar nesse ponto, tendo em conta a vinda de Zelensky também a Portugal. Relativamente a isso do Sebastião Bugalho, acho que ele não disse aquilo, obviamente, mal intencionado. Acho que foi só, perceba Marta Temida, é um bom jogo de marketing político para tentar descaracterizar e desumanizar um bocado o adversário, faz parte da política, também. Mas não me parece que ele tenha a intenção disso, não é? Mas relativamente à vinda de Zelensky a Portugal, que é o que no caso interessa. Foi interessante ver isto por uma simples razão. A guerra na Ucrânia é talvez o ponto mais importante que nós temos na geopolítica atual, do ponto de vista ocidental, claro. E é curioso porque Zelensky, embora eu tenha algumas críticas relativamente à abordagem política que o Zelensky tem, mas está a ser esperto, por uma simples razão. É que ele não consegue ainda ter acordos multilaterais dentro de organizações como a União Europeia ou a NATO. Então o que é que ele está a fazer? A procurar acordos bilaterais com nações dentro destas instituições, nomeadamente a NATO ou a União Europeia, em que estejam em ambos, não é? Os países em questão, para conseguir galvanizar um bocado a sua credibilidade do ponto de vista político global, para conseguir futuramente esse mesmo multilateralismo dentro dessas mesmas organizações. E ele fê-lo com estes 3 países de forma muito curiosa. Foi com a Bélgica, Portugal e Espanha. A Bélgica, que é praticamente o epicentro de uma política, uma vertente mais globalista, institucional, e que, enfim, há alguns críticos talvez até dizem que a Bélgica, do ponto de vista cultural, nem existe, não é? Uma direita mais radical assume isso, não é? Mas isso é outra questão. E, portanto, sobrevive muito à questão política, institucional e da própria sobrevivência da União Europeia. E, portanto, através desse acordo bilateral, ganha Zelensky também reconhecimento para o futuro da Ucrânia. E depois com Portugal e Espanha, que são países muito mais permeáveis do que os restantes países da Europa às ordens geopolíticas dos Estados Unidos. Isso aconteceu, por exemplo, com casos com sucesso, obviamente, e outros talvez com não tão sucesso, como foi o caso da guerra do Iraque, em que houve alguma divergência entre os países europeus nas tomadas de decisões a fazer. Portanto, embora eu tenha algumas críticas relativamente à abordagem que o Ocidente está a tomar na guerra da Ucrânia, Zelensky, para o bem ou para o mal, foi particularmente inteligente e está a ser inteligente na abordagem que está a tomar. Uma nota ainda só
para Luís Montenegro, que fez um envio financeiro para a Ucrânia na ordem dos 100 milhões, o que demonstra também, assim, Portugal tem obviamente mais problemas do que... tem muitos problemas internos, mas isto leva-nos mais à questão além Ucrânia. E o que é que eu quero dizer com isto? É mais com a questão bélica interna em Portugal. Nós somos obrigados pela NATO a gastar 2% do nosso PIB. Neste momento gastamos 1,3% desse mesmo PIB. Portanto, achar neste momento que a NATO depende de Portugal para alguma coisa é surreal. Portugal é uma nulidade do ponto de vista militar e há que começar a perceber isso. Porque se queremos ter autonomia e alguma soberania, e do ponto de vista estratégico isso é importante para a sobrevivência de um país, então é bom começar a acordar, focarmos no crescimento económico e redistribuir isso em desenvolvimento económico, nomeadamente na defesa, quando a Europa está em guerra e o resto do mundo também. Bernardo, para terminar, que tema é que nos trouxeste? Eu trago também aqui um ou dois comentários relativamente ao tema Zelensky, guerra na Europa, e também só acrescentar a tudo isto que o Gonçalo já aqui disse, que foi agora dada também autorização pelos Estados Unidos da América, por parte do Biden, portanto, a que na Ucrânia se lá possam agora passar a usar também, neste conflito armado, armas ocidentais. E isto cria imediatamente uma grande questão, que é, ok, dado que os Estados Unidos da América estão eles próprios também em pré-campanha eleitoral, o que é que isto pode vir a significar num futuro próximo relativamente ao posicionamento dos Estados Unidos da América na NATO? Ainda também quero só acrescentar a este tema é que, não parece, mas os aliados através da NATO já colocaram na Ucrânia cerca de 40 mil milhões em suporte económico e financeiro e bélico, e portanto eu acho que isto é efetivamente um tema. O Zelensky, é verdade, como o Gonçalo também estava a dizer e bem, tem estado nesta busca de procurar estes vários acordos multilaterais e bilaterais entre vários países, que não sendo necessariamente países de grande ameaça a Putin, são ao mesmo tempo também para ele, naturalmente, votos de sucesso e de força na sua posição de integração da Europa, na sua integração na NATO e tudo mais. Mas reparemos também que estamos a falar de uma pessoa que, a meu ver, é bastante eficaz. Ou seja, eu acho que o Zelensky tem efetivamente sido eficaz nesta procura de suporte e de apoio. E depois há aqui uma grande nota também que eu acho que é necessário dar relativamente ao tema Zelensky, Putin e guerra na Ucrânia, que é, o Putin já veio dizer que não quer um conflito com a NATO, portanto já que há uma demonstração de falta de interesse da parte dele. Também já veio pedir um cessar-fogo junto a algumas das principais fronteiras e, portanto, isto também já demonstra uma intenção neste caminho da paz. Veio, no entanto, também dizer que não reconhece a Zelensky legitimidade política para que ele seja chamado de presidente da Ucrânia. Portanto, eu acho que este caso da legitimidade ou não da Ucrânia e que o Zelensky tanto está a esforçar-se para que exista através da sua integração na Europa, através de todos estes apoios, estes acordos, mas este tema da legitimização, da legitimidade da Ucrânia continua a ser aqui o grande tema. E, portanto, eu não estou a ver grandes esforços em termos de união, voz e manifestação política em termos da Europa. Eu acho que nós muitas vezes até nos esquecemos que a Ucrânia está em guerra, e pronto, eu acho que isto é uma nota que também é de deixarmos aqui ressalvada. Relativamente ainda também, só deixar uma última nota relativamente aqui ao Sebastião Bugalho, eu não acho que tenha sido só da parte da Marta Temido, acho que não foi só uma tentativa de infantilizar o seu concorrente ou um candidato direto, oposto. Acho que o Sebastião Bugalho não esteve bem. Uma festa da democracia portuguesa, por amor de Deus, a festa da democracia portuguesa faz só ao dia 25 de Abril, 25 de novembro. Uma palma agora ao 25 de Abril e um voto de repúdio ao 25. Não. Sem um não teria sido o outro e sem os dois não teríamos a democracia. Um voto de repúdio a misturar os dois como se fossem a mesma coisa. Pronto. São interdependentes. São interdependentes, exatamente. Não podes querer ter a escuridão sem ter. Eu percebo que a direita quer ter um dia, mas o 25 de Abril é um dia de todos, não é só da esquerda. E a direita também se marca. A direita tem 2 dias, o 25 de novembro e o 10 de março. Isto dava todo um episódio, não é? Dava para todo um próximo episódio. Mas bem, eu queria só então, relativamente a este tema, só mesmo deixar essa nota. Portanto, acho que é uma nota aqui de mérito. Acho que a Marta Temido efetivamente puxou ali as orelhas ao Sebastião Bugalho. Acho que bem, porque efetivamente
efetivamente a política é feita de forma e de conteúdo. E, portanto, se no conteúdo eu acho que o Sebastião Bugalho pode estar melhor ou pior em função das ideias que ele vai manifestando, eu acho que na forma ele tem sido insistentemente muito imaturo. E, portanto, eu acredito... A malta que ele pode-se obrigar a pedir desculpa, hein? Como obriga agora a Marta Temido. Eu não tenho qualquer problema em pedir desculpa, e se ele quiser ele que venha falar comigo, mas deste lado também leva com um homem do Norte, portanto os nossos pedidos de desculpa são um bocado diferentes. Não sei se já repararam, mas o Sebastião Bugalho é criticado por parecer muito velho ou por parecer muito novo. Não, é por tentar parecer muito velho e nessa tentativa agir às vezes de uma forma imatura. Ele tem que ser RP do Lance durante 2 semanas. Era bastante pode ser. O melhor sítio para ver essa diferença é quando a Joana Marques fez um episódio sobre o Bugalho e viu-se mesmo a linguagem que ele usa. Não condiz com a idade, mas eu em parte também entendo, porque é óbvio, eu não quero comparar o Sebastião Bugalho ao Paulo Portas, até porque eu acho que o Paulo Portas lhe dá 20-0. Quem quiser ir ao YouTube ver quem era o Paulo Portas com a mesma idade de Sebastião Bugalho, vai ver que tínhamos ali uma pessoa muito mais estruturalmente muito mais forte. Mas eles são parecidos, atenção. Mas são parecidos em algumas notas. São parecidos. Eu acho que o Sebastião Bugalho em muitas coisas tenta usar as mesmas estratégias de marketing que o Paulo Portas já na altura usava. Começa por dizer que não quer ser político e acaba precisamente por ser o mais político a ser o mais político de todos. Ele até agora ainda não é, só quando for eleito. Exatamente, ele tem 2 semanas até poder ser começado a chamar mentiroso. Sim, claro que sim. Mas Carlos, ainda temos aqui 5 minutos, vamos manter-nos aqui no tema das eleições europeias, mas eu não queria deixar de avisar aqui os nossos ouvintes, caso não saibam, no dia 9 de junho temos eleições europeias e podem votar em qualquer município do país. Vocês estiverem de férias por acaso fora da vossa zona de residência, podem literalmente sair da praia e ir à escola mais próxima, votar dia 9, não é preciso nenhuma inscrição, é só aparecer com o cartão de cidadão e votar. É importante passar esta mensagem. Queria então, agora neste tempo que nos falta, se calhar vocês que gostavam também de comentar os debates, tivemos agora 2 debates dos partidos com assento parlamentar e outro dos partidos sem assento parlamentar. Não sei se quem quer começar. Eu posso começar. Bora, Gonçalo. Vou já dar o meu voto de elogio. Não é por nenhuma razão em particular. Uma palma. Já dou no final, já dou. Mas foi a Joana Amaral Dias por uma coisa que ela disse. Voto de repúdio. Não, mas então... nem tenho que ouvir. Não, nem tenho de ouvir. Acredita que afeta imenso a tua carteira o que ela disse. Joana, desculpa, todos nós na vida temos fanatismos, clubismos e gente de quem quem nós nos revemos mais. Não, mas eu ouvi Joana Amaral Dias no debate todo e não há nada que ela tenha dito que me tenha parecido extraordinário. Então pronto, eu vou dizer isto e depois podes ligar ao Banco Central Europeu a perguntar-lhe se é mentira. Vamos ver se faz sentido aquela disse. A Joana Amaral Dias referiu que o principal problema que neste momento, enfim, assombra a Europa do ponto de vista da inflação não tem propriamente a ver com questões bélicas, tem sim a ver com o excesso de impressão de moeda por parte do Banco Central Europeu, nomeadamente após o ano 2020. E isto, de um ponto de vista económico ou financeiro, não é falso. Não é falso. A partir do momento em que, numa altura em que a produção de recursos foi completamente atropelada, até se começou a produzir menos, a representatividade monetária desses mesmos recursos aumentou. Portanto, a existência de uma bazuca europeia teria que ser paga de alguma forma. Quer em forma de impostos, de forma direta ou indireta, quer em forma do aumento da inflação. E é isso que está a acontecer agora. E eu nunca vi, até agora, ninguém da esquerda à direita, e partidos de esquerda poderiam tê-lo feito, nomeadamente aqueles que têm uma perspectiva menos europeísta, o PCP, até o Bloco de Esquerda, a criticarem o Banco Central Europeu pelo excesso de impressão de moeda que foi feito de forma completamente estapafúrdia após 2020 na questão da pandemia. E agora nós estamos todos a pagar esse excesso de impressão de moeda. Gonçalo, mas por que razão é que achas... O caso do Zimbábue, deixa-me só terminar, o caso do Zimbábue em 2007 é pragmático nesse mesmo exemplo. Portanto, nada me vale estar a imprimir mais notas porque se eu tiver fome não vou comer uma nota de 10 euros. A nota representa o recurso. Ainda, como as coisas andam, ainda acabas a comer precisamente umas moedas. Portanto, a mim não me importa se fez Joana Amaral Dias, a Catarina Martins ou o João Oliveira, a verdade é que isto é verdade. Não tem a ver com isso, tem a ver com... nós estamos um bocadinho estranho porque é que a Joana Amaral Dias é a única pessoa a criticar isso e mais nenhum outro partido critica isso. É que de repente falamos de um tema económico e eu percebo que atualmente os temas económicos... É mais financeiro do que económico, mas sim, tem a ver com segmentares político, social, cultural e económico, insere-se na parte económica. E na parte económica, o que acontece é que hoje em dia, malta da nossa idade, jovens e até mesmo as pessoas mais velhas também, querem muito mais saber de uma parte económica, não é? Porque os direitos nós temos como garantidos e absolutos, de alguma maneira, que não são. Agora, aqui o ponto é que de repente fala-se dessa inflação, dessa impressão de moeda,
Mas está errado. E atira-se o 2020 para a conversa como se não fosse nada, como se em 2020 não tivéssemos passado realmente, e isso depois seria uma outra discussão sobre se foram certas as medidas ou não, e que acredito que nós não estejamos de acordo nesse aspecto. Não foram, claramente que não foram. O resultado está à vista, o poder de compra neste momento é inferior ao que era em 2008 mas as mortes que nós tivemos durante o período de Covid também Mas uma coisa não invalida a outra. Como é que o excesso de impressão de Portanto, moeda resolve o número de mortes que havia na pandemia? Uma coisa não tem a ver com a outra. Repara, Gonçalo, aquilo que nós estamos aqui... Uma nota não é uma vacina. Não é, mas tu não tens uma vacina de borla. E, portanto, por isso mesmo tens de basear no crescimento económico e não no crescimento do aumento da moeda. Mas como é que faz crescimento económico quando tens uma União Europeia fechada, quando tens um mundo assolado por uma pandemia? Portanto, nós estamos numa pandemia, estamos numa situação... Se não aumentas os recursos, para que é que vais aumentar a moeda? Estamos numa situação em que os países estavam fechados, havia layoffs, havia uma economia por isso mesmo é que não imprimimos mais completamente. moeda. Repara, Gonçalo, eu não tenho um curso em economia, mas confio bastante nas imagina, é só dizeres que a Joana Amaral Dias, mesmo tu discordando 95% com ela tem razão em alguma coisa. Não acho. Ou em várias. Mas uma coisa é o que tu achas, outra coisa é o que as coisas são. Exatamente. E a verdade é que estás tu e Joana Amaral Dias contra o resto do país. Pá, malta, desculpa lá. Deixa-me só interromper aqui uma coisa. Sim, realmente é verdade. Vamos ouvir o Bernardo. Imagina, só uma coisa, a Catarina Martins, o que é que vem dizer? Vem dizer que as medidas económicas adotadas pela União Europeia durante o Covid, Catarina Martins, que até era bastante contra certas medidas económicas da União Europeia, vem dizer que essas medidas... Ela ainda agora estava a criticar a independência do Banco Central Europeu. Desculpa lá, Joana. Ainda agora a Catarina Martins... A independência do Banco Central Europeu. A Catarina Martins diz que na altura do Covid, todas as medidas, todos os tratados que foram ultrapassados, todas as medidas a quais fechou os olhos, foram realmente importantes na altura. Se tu gostares de pagar mais, temos 30 segundos. Tudo bem. Eu gosto é que as pessoas se mantenham vivas e com condições. Mas uma coisa não leva à outra, não sei se tu percebes. É muito pelo contrário, porque o teu poder de compra diminuiu graças a isso. Agora? Não, na altura logo. Sim. O teu poder de compra diminui. Porque a partir do momento em que os recursos não aumentam, tu satisfazes as tuas... Explica-me como é que compravas vacinas. Joana e Gonçalo, vamos ter que acabar. Pronto, sim senhor, isto é para outro programa então. Sim, esta semana ficamos por aqui. Obrigado Catarina Doré, Bernardo Faro, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas na Rádio Observador e sempre em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Eu Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado e até para a semana.